Sons, galera de YouTube, sou Ezequiel Eugênio e você é muito bem-vindo ao Desvendando a Ciência. Daremos aqui continuidade com a resolução, da ficha 2 de Física 1, destinada à Faculdade de Engenharia. E antes mesmo de partirmos para esta grande resolução, vou já pedindo a quem ainda não é inscrito que se inscreva, dê um like e não se esqueça também de partilhar com os teus amigos, porque afinal vídeos novos são publicados aqui semanalmente. Beleza? Ok, vamos lá resolver desde esta primeira questão. Ok, temos aqui a primeira questão que diz: a dinâmica orbital dos corpos celestes é um dos pilares da engenharia aeroespacial. O movimento da Terra em torno do Sol pode ser aproximado como um movimento circular uniforme, permitindo a determinação de sua velocidade orbital média. No estudo, considera-se a órbita terrestre como uma trajetória circular com um raio equivalendo a 1,5 vezes 10 elevado a 8 km. Calcule a magnitude da velocidade orbital da Terra nos seguintes sistemas de unidades. Bem, temos aqui a linha A, pede-nos aqui para achar esta velocidade orbital média da Terra, aqui, portanto, no sistema internacional. E no sistema internacional a gente tem que o raio, portanto, ali foi dado em 1,5 vezes 10 elevado a 8 quilômetros. E, portanto, no sistema internacional, isto temos que converter para metro. E, portanto, este quilômetro para metro vai nos dar aqui 1,5 vezes 10 elevado a 11 metros. Tá bem? E porque o raio, a gente sabe dizer que no centro teremos o Sol, depois teremos aqui a Terra orbitando o Sol, e nós sabemos que a distância aqui do centro, que no caso estará o Sol, até onde tiver a Terra, portanto aqui teremos um raio. E, portanto, uma volta completa nós sabemos que vai dar 2π. E porque o comprimento todo também vai depender do quão o raio se estende, teremos aqui também o raio. Portanto, isto vai nos ajudar a determinar o comprimento, portanto, desta órbita. Está bem? Então, vamos sim dizer que aqui a distância que no caso a Terra vai percorrer será certamente de 2π vezes o raio, tá bem? Depois, nós também precisamos indicar ou dizer qual é o período que seria o tempo necessário que esta Terra leva para completar uma volta. E, portanto, o período nós sabemos que é de um ano. E um ano a gente sabe dizer que são 365 dias. Há situações em que a gente vê que um ano tem 365,25 dias, mas nós vamos trabalhar apenas com esta parte inteira. Tá bem? Então temos aqui 365 dias. Depois precisamos efetuar aí uma conversão simples, ou seja, no sistema internacional o tempo tem que ser dado em segundos, o que quer dizer que temos que converter aqui 365 dias em segundos. Como é que seria? Teremos que primeiro converter, ali achar se para um dia, um dia são 24 horas. Queremos saber em 365 dias quantas horas teremos. Depois, efetuando esta conversão, temos que chegar a concluir que o tempo, portanto, será dado ali efetuando as devidas conversões. Deixa aí nos comentários. Caso haja alguma dificuldade, poderei produzir uma videoaula específica falando de conversões, mas eu acredito que os engenheiros não têm dificuldades de resolver ou de efetuar as conversões. E, portanto, o tempo sim deverá dar aí 3,15 vezes 10 elevado a 7 segundos, tá bem? Então, a gente sabe dizer que o tempo vai sim ser dado aqui por 3,15 vezes 10 elevado a 7 segundos, tá bem? Então, e portanto a velocidade nós sabemos que é a taxa de variação temporal da posição, o que quer dizer que o delta S, que no caso representa a distância, ali o comprimento vai ser dado por 2π vezes o raio que a Terra percorre. Depois vai ter que dividir pelo período que ela leva para percorrer esta distância, que é certamente de um ano. E um ano corresponde a 3,15 vezes 10 elevado a 7 segundos, tá bem? Então, aqui a gente vai dizer que é só efetuar a substituição, que é 2 vezes π, e o π a gente sabe dizer que vale 3,14 vezes o raio. O raio nós vimos que vale 1,5 vezes 10, aqui elevado a 11 metros. E tudo isso, por sua vez, vai ter que dividir aqui pelo período, que é de 3,15 vezes 10 elevado aqui a 7. Está bem? Então, efetuando estes pequenos cálculos aritméticos, a gente sabe dizer que isto, na verdade, aqui vai nos dar, aqui certamente, 2 vezes 3,14, isto vai nos dar 6,28 vezes 1,5 vezes 10 elevado a 11 menos 7, e tudo isto por sua vez vai ter que dividir por 3,15. Onde é que sai este 7? A gente sabe dizer que o 10 elevado a 7 pode passar para o numerador. O expoente depois passa a ter um sinal contrário ao que ele tinha no denominador. Então, portanto, isto vamos dizer que será igual, aqui olhando para este quociente todo,
este produto de 6,28 vezes 1,9, a gente sabe dizer que isto vai dar 9,42, multiplicando por 10 elevado a 4, e tudo isto vai ter que dividir por 3,15. E na verdade este quociente todo vai nos levar a concluir que isto vai dar 2,99 vezes 10 elevado a 4 metros por segundo, ou seja, conseguimos calcular aí a velocidade no sistema internacional, que ela vai ser dada por 2,99 vezes 10 elevado a 4 metros por segundo. Portanto, é assim como a velocidade estará expressa no sistema internacional, no caso a linha A, tá bem? Então, agora para a linha B, para a linha B, queremos aí sistema de unidades dos Estados Unidos, que é o SCU. E no caso, falar de sistema de unidades dos Estados Unidos, no caso a linha B, estaríamos a dizer que a unidade da distância, seria, portanto, dada em milhas, tá bem? E o tempo aqui, na verdade, tem que ser dado em horas. Então, o que a gente precisa entender é que esta conversão é bem simples. Então, vamos sim dizer que 1 metro vai corresponder aqui a 6,2 vezes 10 elevado a menos 4 milhas, tá bem? Então, se esta é a conversão simples, podemos olhar que a velocidade, como ela é dada em metros por segundo, quer dizer que nós queremos saber 2,99 vezes 10 aqui elevado a 4 metros, a quanto ou a quantas milhas vai corresponder. Portanto, sabemos que o x aqui, procurando isolar, efetuando a regra de 3 simples, este multiplicando por isto, este multiplicando por isto, a gente sabe dizer que o x aqui, ou simplesmente a distância, aqui sim vai nos dar 18, não é? 0,54 milhas. Estamos juntos? Uma vez que este 10 elevado a 4 vai se anular com este 10 elevado a menos 4, não é? E, portanto, esta será a distância. E o tempo, e fazendo conversão para o tempo, teremos que o tempo, na verdade, 1 segundo, está para 1 sobre 3.600 horas. Tá bem? Então, basta apenas efetuar esta divisão. E, portanto, aqui nós veremos que a velocidade será dada em 18,54 milhas, não é? Que vai ter que dividir por este quociente. E no caso, é só efetuar aí a divisão, e a gente sabe dizer que este quociente aí vai nos dar 2,8 vezes 10, aqui elevado a menos 4 horas. Ou seja, este quociente aqui vai nos dar aqui 6,62 vezes 10 elevado a 4. Este 10 elevado a menos 4 no denominador passa para o numerador. Portanto, teremos aqui milhas, não é? Por hora, tá bem? Há situações em que esta unidade é expressa por mph, que é milhas por hora, tá bem? Então, é assim como a gente devia proceder. Ok, vamos lá ver o próximo exercício, que é a próxima questão, que é a linha C. Já está A, agora vamos para a linha C. A linha C quer-se sim no sistema imperial britânico. No sistema imperial britânico, nada mais, nada menos é que um sistema em que a distância é dada em pés, o tempo em segundos. O que quer dizer que 1 p, não é? Ou seja, 1 metro, podemos começar com 1 metro, está certamente aí para 3,28 pés. Tá bem? Então, nós queremos saber 2,99 vezes 10 elevado ao 4 estará aqui a corresponder em quantos pés. Então, basta efetuar a regra de 3 simples, a gente vai perceber que o x, no caso, vai ser expresso por 9,81 vezes 10, aqui elevado a 4 pés. Tá bem? Então, esta seria a conversão. E nós, como queremos a velocidade, portanto, a velocidade vai ser dada em 9,81 vezes 10 elevado a 4, né? Pés, dividindo aqui por segundos, que no caso, no denominador temos 1 segundo. Isto aqui, na verdade, vai ser 1,81 vezes 10 elevado a 4 pés, não é? Por segundo. Portanto, esta sim será a velocidade. Está bem? E a linha D, não é? A linha D pede-nos aqui para calcular ou para determinar a velocidade no sistema natural de unidades, ou seja, o Planck. E nós sabemos que o Planck é um homem que revolucionou bastante a física quântica. E a física quântica não trata de velocidades abaixo da velocidade da luz. Então já fica claro aqui, pelo menos aqui já fica claro. Então estamos a dizer que no sistema natural, não é, ou o de Planck, estamos a dizer o seguinte, que a velocidade da luz corresponde a quanto? A 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Então, o que nós queremos saber é a quantas velocidades da luz vai corresponder o 2,99 vezes 10 elevado a 4 metros por segundo, que é a velocidade que nós temos no sistema internacional, porque aqui expressamos a velocidade da luz no sistema internacional, que é para nos ajudar no processo de conversão. Tá bem? Então, aqui basta apenas achar a regra de 3 simples. Portanto, teremos que o x vai corresponder aqui a, efetuando este produto, vemos que vai dar 9,96 vezes 10
elevado a menos 5, não é? Na velocidade da luz. É mais ou menos desta forma como nós devíamos expressar. Consegue ver como é tão simples, né? É que é uma simples introdução básica na qual estamos a querer consolidar alguns pequenos conceitos, não é? E a linha E, certamente, vamos lá ver, a linha E quer-se o sistema centímetro, grama, segundos, que é o famoso CGS, centímetro, grama e segundo. Estamos a dizer que a nossa velocidade no sistema internacional é dado em 2,99 vezes 10 elevado a gente sabe dizer, a 4 metros por segundo. E nós queremos passar isto para o sistema CGS, ou seja, o tempo tem que estar em segundo, aqui a distância tem que estar em centímetros. E o que a gente vai fazer é a regra básica da conversão, ou seja, nós sabemos que 1 metro vai corresponder aqui a 100, não é, centímetros, e nós queremos saber, não é, 2,99 vezes 10 elevado a 4, a quantos centímetros vai corresponder. E, portanto, procurando aqui isolar o x, nós vimos que isto vai nos dar, aqui, efetuando a conversão simples, vai nos dar 2,99 vezes 10 elevado a 4 vezes 10 elevado a 2, que é o 100 centímetros, no caso. Portanto, o x vai ser dado por 2,99 vezes 10 elevado a 6 centímetros. E é, portanto, desta forma como nós devemos proceder para efetuar as conversões e responder, assim, à questão do número 1. Está bem? Ok, vamos lá ver a próxima questão, o que diz. A próxima questão certamente fala de, num estudo de dinâmica aplicada à engenharia desportiva, considera-se o lançamento de uma bola de beisebol por um lançador profissional. Suponha que a bola é projetada horizontalmente com uma velocidade de 160 km por hora e percorre uma distância de 18,4 metros até atingir o receptor. Portanto, aqui pede-nos sim para determinar o tempo necessário para que a bola complete o trajeto, assumindo que a resistência do ar é desprezível. Bem, nós temos aqui a velocidade que ela vale 160 km por hora. Automaticamente vemos que isto não está no sistema internacional de unidade. O que quer dizer que podemos sim dizer que isto será igual a 160, que vai ter que dividir por 3,6. Basta efetuar esta divisão que nós já temos aqui isto em metros por segundo. E por sinal isto vai valer aqui 44,4 metros por segundo. Pronto, já efetuamos a conversão. E a distância nós sabemos que ela vale aqui 18,4, não é, metros. Então, o que nós precisamos fazer é esquematizar o problema. Portanto, nós vemos que o jogador, não é, chuta a bola ou arremessa a bola num certo ponto, que nós podemos chamar de ponto A, e ela percorre aqui uma certa distância, que é exatamente de 18,4 metros, até alcançar o outro jogador, não é? Então, temos aqui a bola no ponto B, e nós sabemos qual é a distância, e nós sabemos qual é a velocidade, que vale 44,4 metros. E o que nos falta aqui, certamente, é o tempo. E a gente sabe dizer que, a partir da cinemática, dissemos que a velocidade seria, então, ali a taxa de variação temporal, portanto, da posição, tá bem? Então, podemos sim dizer que a distância nós já conhecemos, o tempo não conhecemos, mas conhecemos a velocidade. Então, podemos isolar, vamos dizer que o tempo vai ser dado aqui pelo quociente, não é? Aqui da distância sobre a velocidade. E, portanto, vamos dizer que esta distância aqui vale 18,4 metros, que vai ter que dividir pela velocidade que é já então conhecida de 44,4 metros. E, portanto, este quociente aqui, sem nenhuma sombra de dúvidas, vai nos dar aqui 0,41 segundos. Tá bem? Então, o tempo aqui a gente viu que dá 0,41 segundos. Portanto, é desta forma como nós precisávamos resolver este exercício para que então pudéssemos sair limpos e felizes. Tá bem? Vamos lá ver a próxima questão, que é certamente a questão do número 3, que diz: determina a velocidade escalar média de uma partícula que percorre uma trajetória retilínea em 3 etapas diferentes ou distintas. Pronto. Então, para a gente resolver este problema, já fica claro de que nós precisamos esquematizar o problema, porque o movimento acontece em 3 etapas e de formas totalmente variadas, ou seja, pelo menos as suas grandezas cinemáticas variam naquelas 3 etapas. Então vamos lá representar o problema para então resolvermos sem bugar este exercício, tá bem? Ok, o problema diz assim, que na primeira etapa, não é, ou na primeira metade da distância total, a partícula se desloca com uma velocidade constante v. Pronto, então esta é a primeira metade. Estamos a dizer que temos duas metades. Primeiro, então estamos a dizer que temos aqui o marco A, não é? E o marco aqui. Vamos dizer que separamos ao meio aqui, não é? Então temos aqui o A, B, que é o total. Depois teremos o C aqui, até deixa-me colocar o B aqui, depois o C aqui, como forma de organizar melhor o exercício.
Então, o que a gente consegue perceber é que na primeira metade, não é, da distância total, a partícula se desloca com uma velocidade v. Então, já sabemos que esta é a primeira metade. Então, vamos dizer que se este ponto, deste ponto a esta metade, ou seja, esta distância toda vale d, então estamos a dizer que uma metade, não é, vai valer aqui d sobre 2. Concorda comigo? E esta outra metade também vai valer aqui, portanto, d, deixa-me colocar aqui, d sobre 2. Estamos juntos? Então, perceba algo muito interessante, é que esta primeira metade nós fizemos com uma velocidade v. Então, temos que a velocidade vale v. E o que a gente tem que entender é a questão do tempo. Como é que o tempo será expresso aqui? Então, nós vamos dizer que o tempo aqui vai ser dado certamente pela a divisão da distância pelo tempo. E no caso será d sobre 2 vezes v. Então, o tempo na primeira metade vai ser expresso desta forma. Já agora, na segunda etapa, no caso na segunda metade da distância, o deslocamento ocorre em 2 intervalos de tempos iguais. Estamos a dizer o seguinte, vamos lá agora perceber que na outra metade acontece o seguinte, que ali teremos 2 pontos ou 2 situações diferentes. Ou seja, do ponto B ao ponto C, estamos a dizer que temos aqui um delta T. O que quer dizer que a primeira metade, não é, vai ser realizada ali por um delta, não é? Aqui T sobre 2 e aqui também delta T sobre 2. Concorda comigo? Estamos a dizer o seguinte, que o primeiro, não é, aqui, vai ser realizado com uma velocidade, e nós vimos, vai ser realizado com uma velocidade U. Então, estamos a dizer que para este caso já conhecemos aqui a velocidade que é U. E para o outro caso, a velocidade vale W. Estamos a dizer o seguinte, que a distância será igual a velocidade vezes o tempo, que no caso a velocidade é dada em U. Mas é uma distância diferente desta distância aqui. Ou seja, vamos dizer assim, que a distância 1, que é esta primeira, a distância 1 vai ser dada ali pelo produto da velocidade e o tempo. Estamos a dizer U vezes delta T sobre 2. E a distância 2, que no caso é esta outra metade, aqui vai ser dada por W vezes delta T sobre 2. Concorda? E estamos nós a dizer que a distância do ponto B ao ponto C vale D sobre 2. Concorda comigo? E estamos a dizer assim, que somar o pedaço D1 mais o outro pedaço, que é o D2, deverá ser igual a D sobre 2, que é a metade absoluta ali daquele comprimento todo, tá bem? E que, por sua vez, tudo isso será igual ao quê? Será igual a U vezes delta T sobre 2 mais W vezes delta T sobre 2. Então, se isto é verdade, podemos dizer que o D sobre 2 deverá ser igual a quem? Aqui, a delta T sobre 2, que multiplica por U mais o W. Procuramos simplesmente evidenciar. Concorda? Então, nós estamos a dizer agora que, e portanto, a gente vê que temos aqui o mesmo denominador. E se temos o mesmo denominador, podemos sim agora dizer que isto vai corresponder a quanto? Vamos dizer que isto será igual a D igual a delta T, que multiplica por U mais W. Tá bem? Então, vamos agora dizer que este delta T será igual a D sobre U mais W. Pronto, então aqui nós temos o tempo, não é, que a gente levou para percorrer esta outra metade. Estamos juntos? Então, nós sabemos que para poder representar essa situação ou para que a gente consiga determinar a velocidade média, é preciso que a gente saiba qual é a distância total. Estamos a dizer que a velocidade média será igual à distância total sobre o tempo total. E o tempo total será o somatório daqueles pequenos tempos, ou seja, o primeiro tempo para a primeira metade e o outro tempo para a outra metade. Então, teremos aqui D sobre 2 vezes V, não é? Mais o outro tempo, que no caso dá-se por D sobre U mais W, tá bem? Então aqui precisamos apenas trabalhar essa expressão aqui. Vamos dizer que o tempo total será dado ali por, vamos lá ver, aqui basta achar o menor múltiplo comum, ou seja, D que vai multiplicar por isto aqui. Ou seja, teremos ali U mais W, não é? Mais este D aqui, teremos aqui D multiplicando aqui por 2 vezes V, tá bem? E tudo isso por sinal vai ter que dividir por 2 vezes aqui V, que vai multiplicar por U mais W, tá bem? Então, este é o tempo total. Agora, a velocidade média, portanto, vai ser dada por ou pela distância total. E a distância total nós chamamos ela de D. Lembra que no início nós dissemos que ela valia D? Exato. Então, é disso que nós precisamos. Dizemos que a distância total vale D, que vai ter que dividir pelo tempo total, que é tudo isto. Ou seja, estamos a dizer que é D multiplicando por U
mais W, não é? Mais o D que multiplica 2 vezes V, e tudo isso por sinal vai ter que dividir aqui por 2 vezes V, multiplicando por U mais W, tá bem? Aqui nós temos a fração de uma fração, equivale a manter a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Aquela história que todo mundo conhece. E, portanto, isto vai dar aqui D multiplicando pelo inverso da segunda. O inverso da segunda temos aqui 2 vezes V multiplicando por U mais W, e tudo isso por sinal vai ter que dividir aqui por D multiplicando por U mais W, mais aqui 2 vezes, ou seja, D vezes 2 vezes V. E aqui a gente sabe dizer que podemos evidenciar o D no denominador, ou seja, termos o D multiplicando por 2 vezes V, que multiplica por U mais W, e tudo isso por sinal vai ter que dividir aqui por D, que multiplica por sua vez por U, não é? Mais W, e aqui tudo isto mais 2 vezes V, tá bem? Então, é desta forma como a gente pode sim fazer para simplificar aqui o D. E, portanto, a velocidade média vai ser dada por 2 vezes V, que multiplica U mais W, e tudo isso por sinal vai ter que dividir aqui por 2 vezes V mais U mais o W, tá bem? Então, é mais ou menos desta forma como nós precisávamos resolver, tá bem? Então, não precisamos ir a metramo. De lembrar ainda, caso não seja inscrito, inscreva-se para que esteja dentro de todas as atualizações, tá bem? Então, assim é como a gente devia fazer para resolver este número 3. Vamos lá ver o que diz o próximo número, que certamente é o número 5, que diz: um eletrão desloca-se ao longo do eixo X e sua posição em função do tempo é descrita pela equação. Temos aqui a equação que descreve o movimento, portanto, deste eletrão ao longo do eixo X, tá bem? Onde o T é o tempo medido em segundos, pede-nos aqui para determinar a distância do eletrão em relação à origem no instante em que ele se detém momentaneamente. Então, falar disto, estamos a falar de quê? Estamos a falar de velocidade instantânea, tá bem? Então, o que nós precisamos fazer é achar a derivada do que nós estamos aqui a falar, ou do que nós estamos aqui a ter, que é derivar mais ou menos esta função. Então, nós vimos ali que temos ali o x em função do tempo, que no caso vai ser dado por 16t vezes aqui o Euler elevado a menos t. Então, nós temos aqui o produto, não é, de duas funções, que é o t, não é, e o Euler elevado a t. Então, o que nós devemos fazer é aplicar a derivada do produto. Quer dizer que se nós temos aqui o a multiplicando aqui o b, portanto, a derivada disto será dada aqui por a derivada multiplicando pelo b, somado pela derivada de b multiplicando ali o a. Está bem? Então, vamos efetuar isto, tomando aqui o 16 como constante. Então, vamos dizer que a derivada disto aqui vai nos dar a velocidade, ou seja, a velocidade será igual à derivada aqui do x em função ao tempo, e portanto isto vai ser aqui o 16 multiplicando pela derivada do que nós temos ali, ou seja, o t derivada multiplicando pelo Euler elevado a menos t, aqui mais o Euler elevado a menos t derivada multiplicando pelo tempo, está bem? E portanto isto vai nos dar aqui 16, não é? A derivada aqui do tempo, nós vimos que ela vai dar 1, ou seja, teremos Euler elevado a menos t, isto tudo aqui menos, porque temos aqui o Euler negativo, não é? Com o seu expoente ali menos t, ou seja, menos t derivada, e derivar isto vai dar menos 1, e portanto teremos aqui menos Euler elevado a menos t vezes o tempo, tá bem? E chegado a este ponto, podemos sim evidenciar ali o Euler elevado a t, teremos aqui 16 vezes Euler elevado a menos t, multiplicando aqui 1 menos t, concorda comigo? Então estamos a dizer que esta é a velocidade em função ao tempo. Mas é importante saber que quando o eletrão se detém momentaneamente, estamos a dizer que a velocidade instantânea é nula, o que quer dizer que basta apenas dizer que Vt é igual a zero, naquele instante que nós estamos a querer entender como é que realmente este sistema se comporta. Então vamos dizer que o 16 vezes Euler elevado a menos t, multiplicando ao 1 menos t, portanto deverá ser igual a zero. Estamos a dizer que esta expressão toda pode passar para o outro lado, porém vai dividir. E, portanto, nós teremos aqui que 1 menos t será igual a zero. E, portanto, estamos a dizer que o tempo será igual a 1 segundo. Então, se isto é verdade, nós queremos, perceba bem, queremos a distância do eletrão em relação à origem, não é? Em que ele se detém momentaneamente. Basta pegar 1 e substituir naquela função lá para então podermos entender em que momento isto acontece. Então basta apenas ali substituir no lugar do t, colocar 1. Então para nós vimos que isto vai aqui sim dar que x, ou seja, x em função do tempo, que no caso é x quando o tempo é 1 segundo, vai dar aqui 16 vezes 1 vezes Euler elevado a menos 1, não é? Então isto vai dar aqui 16 vezes
1 sobre Euler elevado a 1 positivo. E, portanto, nós sabemos que o Euler, ou seja, se vai dar 16, que vai ter que dividir, o Euler vai valer 2,72, se não estou em erro. Não é? É isto. Depois, este quociente aqui, a gente sabe dizer que isto sim vai nos dar aqui 5,88 metros da origem, tá bem? Então, é mais ou menos isto que mais ou menos a gente deveria fazer para que pudéssemos aí resolver este exercício. Aqui o espaço já me está ficando escasso, não é? Espero que tenham gostado, um forte abraço, espero também que tenham se inscrito. Fiquem com Deus e até a próxima videoaula. E tchau!